Está no ar pela Vibe Mundial. Programa Cuca Leve. Energia especial para a mente, as emoções e a alma. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela. Uma iniciativa do Instituto Pulsar, Rio de Janeiro. Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa Cuca Leve. É uma satisfação enorme estar aqui mais uma vez com vocês. Estou aqui hoje com os meus amigos Flávia Santana e Marcelo Vilela, e hoje nós iremos falar sobre os heróis dos nossos atendimentos terapêuticos. Pode começar, Flavinha, a contar um pouquinho sobre eles? Antes da gente começar, né, vamos agradecer a Fox, que é o nosso novo patrocinador. Justamente. Né, Marcelo? Então fala um pouquinho sobre a Fox. É uma empresa de treinamento on e offshore, né? As pessoas que desejam ali trabalhar embarcadas, né? É uma empresa de excelência, né? Eu costumo dizer que é a porta aberta para qualquer empresa, né? Quem faz o treinamento lá sai tinindo, né? Excelência. E ao Alexandre Barros, consultor financeiro, a Daut Artes, a Mundo Lua Solar. Então, nossos patrocinadores que estão aí apoiando a gente, a Vibe Mundial. Então, isso tudo aí é muito importante para o nosso programa estar no ar. Fica a nossa gratidão. Isso. Então, a gente vai falar dos nossos heróis, né? Que durante o programa vocês vão saber quais são. Mas é muito importante a gente falar do nosso método, né? O método Pulsar, que a gente foi desenvolvendo através dos nossos atendimentos, e como a anamnese é o carro-chefe para que tudo aconteça. Então, uma boa conversa, uma boa audição de nós três diante do nosso cliente é importantíssimo. Ouvir o que esse cliente está trazendo para a gente com muita atenção, né, no que ele está falando. A gente já vai abrindo o nosso campo intuitivo, a gente vai fazendo anotações, a gente vai, através das perguntas e respostas, a gente vai já criando ali um roteiro para que o nosso trabalho, após essa anamnese, a gente consiga ter um caminho desse atendimento. Então, é muito importante essa escuta com muita atenção, porque através de uma pergunta que venha intuitivamente, por exemplo, a gente já consegue muitos ganhos, né? Em uma única consulta, a gente já consegue abrir muitas portas de caminhos a seguir. Então, a anamnese é uma anamnese bem detalhada, né? Do cliente, né? Do que o cliente está reportando para a gente. Então, isso tudo é muito importante. Cabe ressaltar também, né, Flavinha, que essa anamnese, durante essa anamnese, acontece também o acoplamento áurico, né? Como a gente trabalha com energia e somos energia, ali já acontece essa conectividade, não é verdade? Então, a gente consegue perceber no campo ali energético da pessoa tudo aquilo que ela está falando e até para além daquilo que ela está falando, né? Que às vezes a pessoa está falando uma coisa e não consegue se abrir, né? Às vezes ela tem receio de se expor, vergonha, né? E a energia não mente, né? Então, quando tem esse acoplamento áurico, aí a gente consegue alcançar, né? Essa minúcia nesse retorno, nesse feedback. A excelência, excelência vem da anamnese, que geralmente é um encontro que a gente tem a anamnese. Depois dessa anamnese, a gente faz uma avaliação, né, do ambiente, no local né, onde a gente vai realmente trabalhar, naquilo que a pessoa está trazendo para a gente. Então, se é um ambiente de trabalho, nós vamos até a empresa. Se é um ambiente do lar, né, a gente vai na casa dessa pessoa. Então, aí sim, a gente vai completando essa anamnese. A gente pega tudo que foi falado detalhadamente e lá no local, avaliando esse ambiente, a gente vai fazendo as conexões, né? As conexões que a gente está ali identificando. E a gente vai entendendo as questões que aquela pessoa está trazendo para a gente. Então, é um trabalho de radiestesia, né? Onde a gente tem os nossos aparelhos, pêndulos, dual hold, né? Que a gente vai identificando e a gente vai fazendo esse relatóriozinho
para depois a gente fazer a nossa correção através da radiônica, né? Então, Bárbara, fala um pouquinho das nossas ferramentas, então, para todo mundo entender, né? Sim. As nossas ferramentas de avaliação são ferramentas radiestésicas. E as nossas ferramentas de correção e tratamento são as ferramentas radiônicas, né? E o que seria a radiônica? A radiônica nada mais é do que a vibração, né? A emissão de vibração. Então, através dos gráficos, que é um dos nossos principais heróis dos nossos atendimentos terapêuticos, nós conseguimos cortar, desvincular vários tipos de energias que estão ali ligadas a uma pessoa, a uma família ou a um determinado ambiente. Através do pêndulo, nós conseguimos fazer a análise radiestésica, energética, tanto dos chakras, né, que a gente consegue, através do pêndulo, identificar os chakras que estão em desalinho e, com isso, também conseguir equilibrá-los. Através do dual hold também, que todos são aparelhos radiestésicos. E, de acordo com a anamnese, mais a nossa intuição e mais a avaliação através dos objetos radiestésicos, nós conseguimos passar um tratamento adequado com os nossos heróis dos Isso nossos aí. atendimentos. Que sem eles a gente não consegue nada, né? A gente fica... A gente de até mãos consegue, atadas. né? Através da nossa mas intenção, eles dar uma ajuda. ajudam, Eles ajudam. são essenciais para o nosso Pro trabalho. nosso trabalho, né? exatamente. Então, essas ferramentas, elas acessam esse campo mais sutil da gente, fazendo o que a Bárbara falou, desbloqueios, limpezas. O nosso campo vibracional, no né? nosso campo vibracional. Então, também conseguimos fazer à distância, né, Marcelo? Através da teleradiestesia. Aí né? através da teleradiestesia, né? Como a gente falou, já vem falando, inclusive, há muito tempo, a radiestesia é a sensibilidade promovida, né, pela radiação, provocada pela radiação. Nós somos energia e a energia, ela é de troca, né? A gente está sempre trocando com o ambiente, com as pessoas que estão ali à nossa volta, né? A teleradiestesia, ela vai fazer à distância essa mesma avaliação, através de um testemunho, que pode ser lexical, né? O nomezinho da pessoa escrito, a data de nascimento, ali vinculado a um papel branco escrito com grafite, né? Ou pode ser também um testemunho biológico, né? Se você está avaliando uma pessoa à distância, você pode ter ali um fiozinho de cabelo, um pedacinho de unha e fazer toda a avaliação como se a pessoa estivesse ali presencial, estivesse perto da gente. Se for o ambiente, o endereço, né? Ou a foto, Isso. né? Como teve um caso de uma fazenda que a gente atendeu à distância, que a gente baixou, né, no Google Maps a planta baixa de toda a área, e ali a gente pôde fazer à distância toda a avaliação energética do que estava acontecendo ali naquele terreno, né? E quando a gente chegou lá presencialmente, foram validadas todas as informações. Então, a teleradiestesia é justamente isso, é você fazer esse processo avaliativo, investigativo, através da radiestesia, à distância. E ela é eficaz tanto quanto presencialmente, tá? E vale lembrar que nós, terapeutas, somos um canal, né? Mas quem atua realmente são os nossos heróis, que são os gráficos radiônicos. Eles que emitem a frequência vibracional que vai ressoar com o campo daquele cliente naquele determinado momento da vida dele. Porque somos energias. E, Marcelo, você pode falar um pouquinho de como surgiu os gráficos? Então, na verdade, as figuras, né? Quando a gente fala gráfico, a gente está falando de uma figura, um desenho, né? Pictórico, né? E isso já vem lá atrás, né? Do Egito, vem sendo assim propagado, né? De forma primeiramente oral e depois através de escritos, né? Que vem chegando para a gente, né? Mas teve um ápice mesmo que aconteceu, que foi no início dos anos 1900, através de Albert Abrams, né? Ele começa a desenvolver realmente os gráficos e comercializá-los, tá? Não que antes dele já não acontecia, mas de forma oficial divulgado essa pessoa, esse cientista. Tá legal? Então, esses desenhos são baseados na geometria sagrada,
né? Emissão de ondas de forma, tá certo? Todo objeto ele emite uma energia. Todo e qualquer objeto emite energia. E os cientistas, radionicistas da parte radiônica, né? Eles se debruçaram sobre esse estudo. Hoje a gente tem assim a facilidade de já ter ali essa literatura pronta para nos auxiliar nesse trabalho que a gente exerce. Mas antes, eles faziam através de tentativa e erro, experimentos, né? Eles buscavam a melhor utilização de determinadas figuras para áreas distintas da vida das pessoas. Então, resumidamente falando, um gráfico radiônico é isso daí. Entendeu? Como você bem falou também, ele vai estar ali emitindo essa energia. Como eu falei, todo objeto emite. E temos também as ferramentas como as pirâmides, Isso. as pilhas, Isso. que também nos dão muita consistência no nosso trabalho também, no Certamente. desenvolvimento do nosso trabalho. Certamente. No tratamento, né? Já na parte do tratamento. Porque é complicado alguém validar um trabalho que está na área sutil, né? Vibracional, né? Não tem como a pessoa mensurar fisicamente durante o processo, né? O que está ali acontecendo. Ela vai validar, sim, no resultado final de todo o trabalho. No longo prazo. A longo prazo, médio e longo prazo, né? E aí ela vai constatar, não, realmente o tratamento funcionou, né? Sim. E os objetos, eles acabam também, além de terem a funcionalidade verdadeira deles, que é de emissão energética, também trazer a materialidade do processo em si. Né? A pessoa conseguir, aquela pessoa que a gente está atendendo, ela conseguir enxergar que está acontecendo alguma coisa. Né? Sim. Porque ela não está enxergando ali a energia, ela sente. Né? Mas quando ela vê ali, como a gente tem o K2, o EMF, que medem ali o campo, né, magnético e eletromagnético, a pessoa vê ali na frente dela a informação precisa do que está acontecendo. Né? Porque como ainda estamos aqui na matéria, a gente ainda precisa de validações. Dessas validações. Mas é bom também porque a pessoa acompanha de perto o próprio tratamento, né? Isso é muito legal, ela faz parte, né? Não é a gente que está só fazendo o trabalho, ela é a grande... percussora. Isso, do tratamento. E que eu acho legal também, Flávia, é que a gente tem a nossa forma peculiar de trabalhar, nós temos a nossa metodologia, né? E como a gente falou, é multidisciplinar, né? A radiestesia radiônica, ela é um baú que vai sendo ali colocado a hipnose, o tarô, vários outros saberes ali incluídos. E também essa participação, a própria participação do nosso consulente ali, de quem a gente está atendendo, não é? E acaba se tornando uma grande aula de terapia. Sim. Né? E eu costumo dizer que vai se formando uma família, a família Pulsar e Cuca Leve. Exatamente. E quando aquele cliente está vendo um gráfico, por exemplo, dentro da casa deles, né? Ou vendo uma pilha, né? Vendo uma pirâmide. Então, isso tudo vai sendo cada vez mais validado. E potencializado, né? Por causa da psiônica, né? Essa força mental. Ela está vendo aquele objeto, ela coloca o valor adequado àquele objeto, ela acredita realmente que aquilo vai ser possível de acontecer. E acontece. E acontece. Nós temos um caso, Flavinho, você estava falando, eu estava aqui lembrando. Tem uma cliente sua que ela tinha uma insônia profunda. Sim. E aí você conseguiu... equilibrar, né? Equilibrar essa insônia, que ela conseguisse dormir com tranquilidade. Hoje, ela já está até retirando um pouco as medicações, né? Que foram indicadas para o caso dela de insônia. Então, através dos nossos gráficos, da pilha, né, que eu acho que foi com a pilha que a gente fez, diariamente a gente vai emitindo esse tipo de vibração, né, ela vai recebendo porque ela está disposta a receber, que isso é muito importante também a gente falar, porque se a pessoa não tem essa disposição para o recebimento dessas vibrações, fica mais... É como se existisse um bloqueio, né?
fica mais complicadinho, porque a gente vai fazer a emissão através dos gráficos ou através de outras ferramentas, mas a pessoa, como se estivesse bloqueando receber aquela energia, né? Então, vai demorar mais o trabalho até ela ter a consciência de que aquilo ali faz parte do processo, a aceitação daquela energia que está chegando até ela. Então, é muito importante a pessoa estar aberta para esse tratamento também. E a gente conversa muito com os nossos clientes, a gente explica, né, todo o processo do tratamento, né? Não é simplesmente a gente que vai escolher e vai fazer e deixar o nosso cliente de lado. Não. Os nossos clientes participam abertamente do nosso tratamento, que isso também faz parte da nossa metodologia, que foi aonde a gente teve grandes ganhos do feedback, do retorno desse cliente, né? Então, por exemplo, se a gente precisa que o cliente leve uma pirâmide, a gente empresta a pirâmide para o cliente. Muitos clientes já compraram equipamentos que a gente também fornece, né? Nós vendemos dentro do Pulsar, a gente fornece esses equipamentos também. Se você precisar, pode nos consultar, que a gente também tem os equipamentos para vocês. E a gente, às vezes, fornece para o nosso cliente. E eles vão utilizando e vão percebendo a melhora. E, com isso, vai se animando cada vez mais, trazendo mais credibilidade. E o retorno é muito mais rápido. E é legal também falar, né, que quando um cliente leva um objeto para casa dele, como uma pirâmide ou uma pilha, ele passa o feedback para a gente que não só ele está sendo acessado, mas sim a melhoria de outras pessoas dentro da residência, como a melhoria da irritabilidade, ou do sono, ou agitação dos filhos, né? Então, assim, é um trabalho macro, né, que envolve tanto os cuidados pessoais do próprio que está indo, né, ao nosso encontro, como da própria família também. Com certeza. E a gente tratando da gente, a gente está melhorando o nosso entorno. Sim. Né? E isso não é porque a gente quer, é algo que acontece naturalmente. Se eu estou melhorando meus pensamentos, minhas ações, meu comportamento, eu estou melhorando o meu entorno. Se eu sou uma pessoa muito agressiva ou sou uma pessoa muito reativa, né, o meu ambiente provavelmente também vai ser assim. Né? E se eu começo a melhorar através da terapêutica, né, dos tratamentos terapêuticos, eu também estou melhorando esse entorno. Com né? certeza. Então, se eu tenho menos reações, as pessoas que estão ao meu redor também terão menos reações, porque a gente está mudando o nosso padrão. E essa mudança de padrão também é muito importante durante o processo do nosso tratamento. Isso vai acontecendo, às vezes, de forma muito natural. E muitas outras vezes a gente vai pontuando isso também para os nossos clientes. Mas você precisa observar mais a sua irritabilidade, o seu mau humor, né, a sua tristeza, o seu cansaço. Vamos começar a observar mais isso para você ir melhorando através do tratamento. Então, é um somatório. Com certeza. Né? É a radiestesia, a radiônica, as outras técnicas que a gente também promove no Instituto Pulsar. Então, tudo isso vai somando e o cliente é o que mais se beneficia de todos os tratamentos que a gente tem. E nós não somos uma equipe, né, que guarda as informações. Não. Somos uma equipe que compartilha, que é o mais importante, é esse compartilhar. Né? Trazer a lucidez, né, o conhecimento e a consciência, né? Aquela pessoa que está sendo atendida faz todo o diferencial. Isso. Não é? E a grande palavra é essa, é a consciência, que as pessoas, a gente, né, um tempo atrás, a gente reagia de uma forma inconsciente. Só através de padrões da nossa sociedade, da nossa família, enfim. Né? Então, a gente ia repetindo aqueles padrões inconscientemente. Quando a gente começa um tratamento terapêutico, essa inconsciência meio que acaba. Né? A gente vai tendo noção e consciência da nossa responsabilidade diante de nós mesmos, em primeiro lugar, e depois diante do nosso meio, onde a gente está vivendo. Então, isso que o Marcelo falou é muito importante. A gente levar essa consciência para o nosso cliente é importantíssimo, porque ele vai se olhar de uma forma diferente também. E muitas vezes quebrando, né, padrões limitantes que ele mesmo nunca teve a percepção. Sim. Por conta do automatismo, né? Ou então de todas aquelas informações que ele está sendo impregnado desde a infância, né? Desde o ventre, Desde o ventre, na verdade, de se sentir incapaz, insuficiente. Isso são padrões limitantes. Dito até, se me permitem,
de vidas pretéritas Sim, também. também. Isso. E aí eu vou mostrar aqui, tá, gente? Esse aqui é um gráfico, né? Uma geometria sagrada, é a flor da vida. É um dos nossos heróis dos atendimentos radiestésicos e radiônicos. E a gente indica tanto para o uso do ambiente, quando a gente faz a geobiologia, como para o tratamento Pessoal. pessoal, né? Uhum. E vale lembrar que os gráficos, eles atuam emitindo frequências vibracionais. Isso. Né? Não é só um simples desenho. Não. Existe toda uma estrutura histórica, cultural. Como uma carta de tarô, por exemplo, aquela simbologia. Um arquétipo, um né? Da carta de arquétipo. tarô. Então, assim, aquela simbologia, ela vai Carrega além informações, só daquele né? desenho ali, né? Então, tem Frequências. toda uma informação e conhecimento por trás daquela carta, dos gráficos, enfim, né? Das próprias ferramentas que a gente Teve um utiliza. experimento radiestésico, né? Se não me falha a memória, executado pela família Cervantes, que eles escreveram no papel a palavra banana, né? E foram medir ali vibracionalmente aquele papel. E naquele primeiro momento viram que não carregava a energia da fruta, da banana, porque ao avaliar a banana era uma energia. Ao avaliar o papel escrito banana, era outra energia. Porém, aquele testemunho escrito ali no papelzinho, sendo ativado num gráfico num determinado período de tempo, aquela energia foi impregnada ao testemunho. Incrível isso, né? Então, isso acontece. E é o que a gente sempre fala, a palavra tem poder também, né? O verbo, né? O verbo, ele é importantíssimo, né? E a longo prazo ele faz toda a diferença também. Com certeza. Né? Eu tenho o relato aqui também de pessoas que a gente atendeu, como vocês colocaram aqui, que vibravam ali na escassez. Sim. Eram presos ali naquela vibração da escassez. Né? Como quebrar isso? É difícil você fazer um reparo, né, ali nessa energia, né? Uma reprogramação mental. Né? Ele já recebe, de repente, ali, desde da infância, que ele vê aquela dificuldade da família. E acaba né? normalizando. Normaliza aquilo, né? aquele problema. Então, ainda que hoje, ele tendo passado por aquilo tudo, ele até alcance uma certa qualidade ali financeira e tal, mas ele não usufrui adequadamente daquilo ali, né? Ele não sustenta, Não né, sustenta. essa energia. E como a gente quebra isso daí? Com energia também. Né? Porque a radiestesia, ela pode cortar, ela pode ressignificar ou potencializar aquela energia. Né? Então, fica o nosso convite, né? Você que de repente está passando por problemas semelhantes, nos procure, para que a gente possa auxiliá-los também. Não é? Com certeza. E a gente tem muitos relatos, né, dos nossos clientes trazendo um alívio emocional. A nossa vida cotidiana é muito estressante, então esse alívio ajuda muito também no dia a dia. O equilíbrio, O equilíbrio mental, né? O mental. equilíbrio do próprio humor Isso. também, né? Da dificuldade de lidar com o outro. Como a casa, por exemplo, ficou mais leve, né? Mais aconchegante, mais harmoniosa. O ambiente de trabalho, O ambiente né? de trabalho. Às vezes a gente pode botar algum gráfico na mesa de trabalho daquela pessoa. Cristal. Então, uma plantinha. Então, tudo isso é muito importante, né? Quando a gente escuta esse cliente de forma bem atenciosa com eles, né? Então, e conforme a gente vai passando os tratamentos, né? A gente vai avaliando junto com o cliente todo esse processo também. E esse retorno é sempre muito positivo, né? Quer falar, Bárbara? Eu quero. Eu lembrei de uma coisa muito legal. Vale a pena a gente passar informação para quem está nos assistindo e nos ouvindo que, além do atendimento terapêutico que nós fazemos, seja ele pessoal ou do ambiente, nós fornecemos, né? Sim. O cliente, ele já sai com tudo que ele precisa, de repente, para a melhoria do ambiente, ou se ele precisa de uma pirâmide para colocar na sala dele. Nós temos esses produtos à venda e muitas vezes também os gráficos. Confeccionamos. Nós confeccionamos os gráficos
básicos, né? E os valores deles já estão até embutidos dentro do trabalho de geobiologia, porque a gente viu uma dificuldade do cliente ter acesso a esses produtos. De uma forma adequada. De uma forma né? adequada. Então, a gente já produz eles, né? Da forma certinha e colocamos lá no ambiente. Nossas redes sociais, @institutopulsar.rj, @Cucalev-terapias. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa Cuca Leve. Apresentação: Flávia Santana, Bárbara Blanco e Marcelo Vilela.